Está começando o Maré Alta, o podcast da Baixada que faz análise crítica e debate os fatos e notícias que pegam pra geral. O dossiê secreto da AIDS. A misteriosa doença dos homossexuais. Câncer gay. O mal ganha terreno. 41 mortes em 2 anos. AIDS, o mal do século. Peste gay já apavora São Paulo. Polícia Civil combate a AIDS prendendo travestis. Quem tem medo da AIDS? A AIDS chega ao Rio de Janeiro. AIDS, castigo de Deus, porque bicho é uma raça desgraçada. Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite e para quem está na madrugada, boa sorte. Está no ar mais um programa Maré Alta. Hoje é quarta-feira, dia 19 de maio, e eu sou Patrícia Camargo, sou cervejeira e produtora cultural. Estamos gravando na Baixada e está comigo hoje em Santos o Ricardo Rugai, que é cervejeiro e professor de História na Rede Pública. Boa noite, Rugai. Boa noite. E desde Itanhaém está o Fernando Figueira, que é psicólogo e trabalhador da saúde na Rede Pública. Salve, Fernando. Boa noite. O som de hoje é de uma cantora aqui da Baixada, Maria Sil. Além de cantar, a Maria Sil é musicista, performer e produtora cultural. Nós vamos escutar um compilado das músicas dela e dentre elas um EP que se chama A Carne, a Língua, o Vírus, lançado em 2019. Inclusive, para quem não sabe, a sigla EP vem do inglês Extended Play, que ele é usado para um disco que é mais do que um single é uma música só, e curto demais para ser um LP, que é um long play, né, que tem aí umas 12 músicas, é tudo em inglês, tudo em inglês. Aliás, eu falo EP, compro EP, é uma cota, nunca tinha me preocupado. Nem eu, por isso que eu quis colocar. Porra, eu já sabia. Já. E vamos começar com os números atualizados da pandemia. O Brasil registrou 2.485 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, o país chegou a 441 mil vítimas da pandemia do novo coronavírus. Os dados são obtidos por aquele consórcio de veículos de imprensa, né, que eles entram em contato direto com as secretarias estaduais de saúde. O número de novos casos da doença confirmados hoje, gente, foi de 79 mil. É altíssimo. Isso significa que, a não ser que a vacina esteja fazendo efeito, a gente vai seguir aí ainda por um bom tempo com esses números altos. Inclusive, hoje, nós chegamos são mais de 119 dias consecutivos que esse número de mortes fica acima de 1.000. Na primeira onda, o período mais longo, na chamada primeira onda, né, o período mais longo foram 31 dias. Então, a gente ainda não sabe aí o que está por vir e continua faltando vacina, hein? Bom, 2 datas para a gente lembrar essa semana. Na segunda-feira, no dia 17 de maio, foi o dia da conscientização e exaltação das lutas de toda a sigla LGBT+. Para quem tem dúvidas, a sigla é lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e outros. Então, quero falar aqui para vocês da onde que veio essa data. O Dia Internacional contra a Homofobia, Lesbofobia, Transfobia e Biofobia, que acontece no dia 17 de maio, foi criado em 2004 para chamar a atenção da população para o preconceito e a violência sofrida por essa população. Porque foi nesse dia, em 1990, que aconteceu uma das primeiras grandes conquistas para a comunidade LGBT+. A Organização Mundial da Saúde tomou a decisão de desclassificar a homossexualidade como um distúrbio mental da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, o famoso CID.
A data é assinada em mais de 150 países. Nos últimos 40 anos, muitos avanços pelos direitos da comunidade LGBT+, foram conquistados. Apesar disso, a violência sofrida segue e é muito, muito, muito presente nos dias atuais, sobretudo quanto a incentivo do preconceito e exclusão, inclusive por parte do governo desse país. E no dia 18 de maio, ontem, ele é considerado o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Para isso, vou chamar aqui o Fernando para falar um pouquinho, né, sobre isso. Fernando, por favor. E aí, gente? Bom, acho que também é uma data importante para a nossa região, né? Lembrando que Santos, a Baixada Santista, a gente pode dizer, foi um berço importante, né? Foi um dos lugares importantes para a consolidação da reforma psiquiátrica no Brasil. A gente vai lembrar lá do final dos anos 80, né, 89, a intervenção durante o governo da Thelma de Souza no Hospital Psiquiátrico Anchieta. Uma data importante, a partir dali a gente começou a construir uma rede de atenção psicossocial que hoje ela se estende pelas redes, pelas unidades de saúde da família, pelo CAPS. E especificamente aí, né, para quem não sabe o que é um centro de atenção psicossocial, ele é um equipamento de saúde voltado para o atendimento ao sofrimento psíquico grave, e ele tem uma proposta de ser um serviço substitutivo aos hospitais psiquiátricos, como era o Anchieta, e como outros hospitais que em algumas regiões ainda existem e que pautavam, sobretudo, um tratamento baseado na violência, né? O CAPS, né, com essa característica, vai defender o tratamento, então, às pessoas com sofrimento mental grave a partir da socialização, a partir da participação na comunidade, mas a gente também não pode esquecer que é também uma data que a gente comemora, mas é uma data que também aponta para as lutas, né? A gente tem sempre uma ameaça às políticas públicas relacionadas à saúde mental. A gente viu, né, a ameaça do Bolsonaro de suspender os decretos de regulação do campo da saúde mental, e especificamente também na Baixada Santista, a gente vive uma ameaça constante de privatização dos serviços de saúde mental, o que, sem dúvida alguma, provocaria grandes perdas, ainda maiores perdas, né? Agora, a gente precisa discutir, continuar discutindo a saúde mental e continuar na luta por um atendimento de qualidade que seja intransigente em relação à manutenção da liberdade das pessoas em sofrimento. Vamos aos assuntos do dia. No primeiro bloco, vamos falar sobre a esquerda e as eleições de 2022, e no segundo, sobre os navios-bomba, projeto da Comgás aqui para o Porto de Santos. Sobre a esquerda e as eleições, a gente teve uma novidade essa semana, e é uma notícia, na verdade, da semana passada, do dia 10, a chamada que eu vou ler para vocês aqui. Ala do PSOL quer ter candidato à presidência e Glauber Braga é cotado. Uma ala do PSOL irá lançar hoje, às 19h, um manifesto em prol da pré-candidatura do deputado Glauber Braga, foi lançado, tá? Para a presidência da República. A iniciativa recebe apoio de uma maioria da bancada federal do PSOL e setores da militância do partido. Eu vou pedir para o Ricardo começar esse assunto com a gente, Ricardo. Aqui está falando que é uma ala do PSOL. Parece que assim, o PSOL então está dividido aí para as eleições de 2022? Você tem mais informações? Sim. Primeiramente, né, é importante dizer para as pessoas, né, como a gente tem muitos amigos da esquerda ou desse campo progressista, né, incluindo várias pessoas que são do PSOL, né, aqui no podcast a gente sempre analisa tudo aquilo que a gente considera como fato relevante, né? Então, quando a gente discute política, a gente discute a extrema-direita fascista, a gente discute os liberais, a gente discute o centrão, a gente discute o PT, a volta do Lula, tudo isso daí. E o pessoal também faz parte dessa discussão, porque a gente considera que é algo muito relevante, né, no cenário político, especialmente para a esquerda, né? Eu estou falando isso porque nenhum de nós três é filiado ao partido, né?
E a gente não gostaria que a nossa análise sobre esse debate do pessoal fosse vista como alguma espécie de intromissão, né? De tipo assim, as pessoas não são de dentro, estão opinando. Sim, a gente não é de dentro, está opinando, assim como a gente opina sobre todas as correntes políticas dos mais variados espectro político, né? Então, a gente opina e tenta analisar justamente porque a gente considera que é importante, né? E nessa eleição de 2022, né, o título do bloco ficou à esquerda e as eleições de 2022, né? Porque o pessoal ter ou não candidatura nas eleições de 2022 é um fato que está diretamente relacionado à reabilitação eleitoral do Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso Lula, né? E a partir desse novo fato, né, que de passagem aqui, né, nada nos garante que a justiça não dê um cavalo de pau e por algum motivo inabilite o Lula até lá, parece improvável, mas para a justiça brasileira nada é impossível, né? O cenário mudou muito, né? Então, algumas correntes do PSOL sinalizam para um apoio ao Lula já no primeiro turno, né? E outras correntes do PSOL sinalizam para a afirmação da necessidade de uma candidatura própria. E é isso que está posto em discussão a partir do lançamento da candidatura do Glauber Braga, né? Queria deixar registrado aqui, né, que durante a preparação para esse podcast, né, a gente leu, ouviu, né, e pediu, né, informações ou posições ou análises de alguns companheiros, né? Então, eu vou citar aqui o Rafael Guedes, eu vou citar o texto do Maicon, que eu li, que eu não pedi a ele, mas eu li um texto público dele, a Cida Santos, Aparecida Santos, que foi candidata pelo PSOL também aqui na Baixada Santista, o próprio Guilherme Prado, que foi candidato a prefeito, né, em Santos. Então, todos eles são parte do PSOL, todos eles são de correntes diferentes do PSOL, tem posições relativamente diferentes sobre essa questão, né? E a gente procurou ouvir para entender um pouco melhor, né? Para fechar essa primeira fala aqui, para quem não conhece tanto a vida interna do PSOL enquanto partido de esquerda, né? O PSOL é visto pelos seus próprios integrantes como uma frente, né? Ou como um grande guarda-chuva de diversas organizações de esquerda, né, que tem posicionamentos muitas vezes diferentes sobre as mais variadas questões e se agrupam em blocos, se desagrupam, se fundem, racham, né? Então, a todo momento tem um reposicionamento das correntes dentro do PSOL, né? Não dá para a gente entender ou cobrar que o PSOL seja um partido totalmente unificado ou muitos diriam centralizado com uma política homogênea, né? Não é isso que o partido pretendeu ser e não é isso que o partido é, né? Então, gostemos ou não, quem acha isso interessante ou não dá para a gente cobrar que alguém seja aquilo que a gente gostaria que fosse, né? Tem que a gente entender qual é a dinâmica do partido, né? Queria voltar assim atrás, né, gente? E aí retomar pelo menos um elemento do que o Rugai acabou de dizer, né? A gente comentou algumas vezes a eleição de 2020, a gente comentou as eleições de 2018 e sobretudo, né, na última, a gente percebia o quanto o PT tinha perdido, né, as prefeituras, o quanto tinha sido, o quanto continuava uma certa queda do PT, né, em relação aos votos e tudo mais. E aí, agora a gente vê assim, né, quando com a reabilitação do Lula, né, com a possibilidade do Lula sair candidato, quanto o PT acaba de alguma forma por centralizar todo esse campo progressista, todo o campo da esquerda, né? Então a gente vê o dilema aí, né? Acho que nessa, não sei se a palavra é disputa, mas nessa discussão interna ao PSOL, a gente está vendo assim duas correntes que acham que neste momento não é interessante a gente provocar uma divisão nessa frente ampla da esquerda. E a gente está vendo uma outra corrente que diz que, olha, a gente não pode já sair de cara abrindo mão de algumas pautas, né? Então é bastante interessante a gente ver o Glauber Braga falando, né? Quando ele defende um plano que seja anticapitalista, a participação dos movimentos sociais nas ruas, inclusive não esperando as próprias eleições para que isso aconteça, né? Mas já começando de agora.
Veja, é interessante a gente também ver o quanto o Lula reorganizou outros campos. Se essa discussão está acontecendo na esquerda, a gente viu também essa semana o Alckmin ameaçando, né, comunicando a sua saída do PSDB para ir pro DEM e tudo mais, né? Mas acho que a gente tem um dilema aí, né? Lançar a candidatura própria e aí correr o risco de dividir a esquerda e o campo progressista, ou de cara abrir mão, né, de algumas, talvez de algumas pautas mais radicais, tendo consciência, porque acho que os textos, né, e as entrevistas, os pronunciamentos desta outra ala mostra bastante consciência de que há um certo limite numa coligação com o PT, né? A última coisa, Patrícia, me parece também interessante, é que assim, o argumento no mínimo nos chama a atenção, né? Assim, então, se tem uma percepção de que é preciso derrotar o Bolsonaro e o risco de dividir a esquerda, né, é justamente esse, de provocar, ou que isso possa provocar uma nova vitória dele. Sim, o Lula é um candidato inegavelmente competitivo, né? A gente sente isso na prática, as pesquisas confirmam isso, e a tendência geral, a não ser que algo de relevante aconteça daqui para frente, seria um segundo turno com Lula e Bolsonaro. Isso me parece um fato até o momento, né? E aí, no segundo turno, lógico, qualquer um que é minimamente progressista, humano ou civilizado vai votar num candidato que for o anti-Bolsonaro, né? E aí, eu acho que não seria só o Lula, isso poderia acontecer com vários outros candidatos, né? Até mesmo um liberal mais ou menos civilizado seria preferível ao Bolsonaro. Isto posto, né, a discussão que eu penso e que acho que muita gente está fazendo no PSOL é a seguinte, né? Quando a gente fala de uma frente antifascista, uma frente anti-Bolsonaro, que tipo de frente é essa? Vale quem nessa frente, né? Vale o Dória, o Luciano Huck, por exemplo, o Kassab nessa frente? Uma frente com esse tipo de gente, ou uma frente com Cátia Abreu, partidos do Centrão, certamente não será uma frente de esquerda. Ela pode ser uma frente ampla, muito alargada, vamos dizer assim, né? Mas não é uma frente de esquerda, né? E aí, o Lula, desde o momento em que saiu da cadeia, saiu da cadeia não, ele já estava fora, né? Embora com as limitações eleitorais, ele nunca sinalizou nada no sentido de retomar não, né, que faz muito tempo que o PT deixou, mas de buscar posicionamentos à esquerda. Nada, nem em palavras, nem em atos, né? Tudo que o Lula manifestou até o momento é, pelo contrário, é um andar à direita, ou a se colocar a si próprio como centro. E para isso ele tem que ter gente à direita e gente à esquerda no arco de alianças dele, né? Então, nesse sentido, se o Lula está se encaminhando para essa posição, isso me parece inegável. Isso não me parece algo que ainda vá se definir para daqui a 1 ano, daqui 2 anos, né? Eu acho que sonhar que ele possa reverter essa posição, tem gente sonhando há 20 anos com a guinada à esquerda, né? E a guinada cada vez mais é à direita, né? Se isso vai servir para derrotar o Bolsonaro no segundo turno, eu mesmo votaria no Lula no segundo turno, isso é uma coisa. Agora, será que num primeiro turno, se o PT se configurar realmente como um partido com esse tipo de programa, e aí concretamente eu estou falando de um Lula que não vai rever reforma trabalhista, não vai rever reforma da Previdência, não vai rever privatizações, e que inclusive fala em privatizações, né? Só para dar um exemplo aí. Será que a esquerda não merece ter uma voz diferenciada nessa eleição, né? E aí a única voz, e aí não é questão também novamente de preferência, tá? Até porque eu tenho muitas críticas ao PSOL, né? Mas o PSOL, para mim, é inegavelmente o único partido de esquerda visível, com visibilidade para massa no Brasil. E massa, eu digo aqui com alguns senões, né? Mas vamos dizer assim, a força de esquerda mais visível para o conjunto da população é o PSOL. E aí, na minha fala, eu já estou considerando claramente o PT como um partido de centro. Hoje em dia, não mais como um partido de esquerda, embora muita gente, obviamente, vai discordar e vai se incomodar com a minha posição, mas isso é o que eu penso, e acho que os fatos
tem fatos para dedéu para justificar a avaliação do PT como um partido de centro. Então, para mim, se o pessoal adere a uma candidatura do PT logo no primeiro turno, na mão de quem, verbalizado por quem, vão estar bandeiras históricas da esquerda brasileira, né? Porque o PT, claramente, se ele não abraçar essas bandeiras, quem vai verbalizar, quem vai defender essas pautas, né? E aí eu acho que, por mais que a gente saiba das limitações da via eleitoral e que a luta estratégica fundamental se constrói nas ruas, nos movimentos sociais, acho que é importante, sim, ter no debate eleitoral posições claras de esquerda, né? E aí, enfim, eu acho que esse é o temor de uma parte das pessoas, né? No segundo turno, claro que haveria um apoio, mas estou me estendendo um pouco aqui, mas até pensando em viabilidade eleitoral, uma adesão do pessoal a uma candidatura de Lula no primeiro turno ajuda o Lula eleitoralmente ou prejudica? Por outro lado, um pessoal que carrega alguma densidade eleitoral num primeiro turno, apoiando num segundo, será que não é mais benéfico, inclusive, do ponto de vista eleitoral? E aí estou sendo bem pragmático na fala. Então, acho que são questionamentos para a gente pensar, né, e um pouco explorando as posições que existem dentro do partido. Como eu disse, né, parece que a gente tem aí duas perspectivas, né? Uma que se coloca anticapitalista, fala dos movimentos sociais e defende uma transformação radical da sociedade, fala assim inclusive de combater, né, as medidas neoliberais, voltar atrás com privatização, com as reformas e tal. E uma outra ala que não necessariamente nega tudo isso, né, mas que estrategicamente acha que voltar-se para próximo do PT significa não dividir, não fragmentar ainda mais esse campo da esquerda. Acho que para quem está nos ouvindo assim e que está pensando sobre isso e que já está prevendo a escolha que vai ser, e quem coloca isso como uma escolha difícil lá em 2022 e tudo mais, já deposita a esperança de que vai ser o Lula no segundo turno e que, assim como o Guy disse, muita gente já acha isso uma possibilidade não tão... Aliás, uma possibilidade que vai se desenhando aí nas pesquisas, e que isso não seria necessariamente... Aliás, né? Seria a possibilidade, né, minimamente civilizada, acho que como... Não sei se essa foi a palavra que o Rugai disse. Por outro lado, eu acho que tem muita gente que nessa polaridade, né, entre Bolsonaro e Lula, volta ainda que os arrependidos, né, de terem votado no Bolsonaro, ainda se voltam para, ou pelo menos uma parte se essa dualidade aparecer, ainda voltam no Bolsonaro. E veja, eu acho que a gente tem ainda um conjunto de pessoas, né, que se arrependeram de votar no Bolsonaro, mas que voltariam a votar nele caso a eleição estivesse entre ele e Lula. Acho que a gente tem um percurso até 2022. Eu acho que a questão ainda nem é exatamente o nome do Glauber, né, do Glauber Braga. Eu acho que o pessoal ainda vai passar pelas prévias, né, pelo Congresso, e é onde isso vai ser decidido. Mas é interessante assim ver como o aceno a essa candidatura já remexeu um pouco esse campo, né? A gente está discutindo isso agora, mesmo não fazendo parte do partido, né? Como eu disse, remexeu também a direita, a possibilidade do Lula como candidato, né? Eu mencionei o Alckmin, mas a gente viu isso, né, com cada vez mais também se delineando aí o Luciano Huck e outras candidaturas. Para mim, neste momento, espero para ver o que vai acontecer internamente aí no PSOL, mas fico preocupado quando as nossas apostas passam a ser, mesmo que a gente não goste, mas ela ainda passa a ser novamente o Lula. E aí, a gente sempre fala, né, na participação dos movimentos sociais, na organização da classe trabalhadora,
e parece que, não que a gente esteja negando isso, não acho que seja isso, mas que neste momento essa discussão, ainda que apontada por todas essas pessoas, né, na continuidade aí enfim, dos trabalhos com os movimentos sociais, mas parece que neste momento isso ainda fica para depois, né? De arrematar aqui, né, dizendo assim, né, a gente fez um episódio algumas semanas, meses atrás, não lembro quando foi sobre a volta do Lula, né, e a gente até deixou de repercutir um pouco em cima do lance, né, a volta do Lula, para maturar um pouquinho mais, né, e se colocamos muita questão assim, qual foi a motivação? Né? Quem mexeu as peças no tabuleiro para a volta do Lula e que consequências isso pode ter, né? E nós estamos vendo agora, a gente não tem ainda a resposta dessa pergunta, embora a gente tenha hipóteses, né? Mas o que nós estamos vendo agora é que uma das consequências dessa decisão pode ser que não exista nas eleições nenhuma candidatura claramente de esquerda. Se alguém planejou isso, pode ser que essa pessoa esteja dando um golpe ou esse grupo, essa classe, esteja dando um golpe de mestre, né? Nós já temos um grande enfraquecimento ou ausência da esquerda nas ruas, com uma relevância de massas maior, e de repente a gente pode ter, inclusive, uma ausência de esquerda no debate político ideológico eleitoral, que a gente sabe que é muito mais limitado do que as próprias ruas, né? Se esse objetivo for logrado, a gente tem que dar parabéns aí ao estrategista da direita, né? E acho que eu fico por aqui. É tanta coisa na alma de quem está longe do centro, à margem de um rio violento que não deixa em paz a raiz do mundo. Eu sou alimento, adubo sangrento, que apodrece e traz vida. Estamos de volta e vamos falar Vou falar primeiro aqui sobre o Porto de Santos, né? O Porto de Santos, só para começar, ele não é só de Santos, né? Ele é localizado nos municípios de Santos, Guarujá e Cubatão. Ele é o principal porto brasileiro e só assim para a gente fazer alguma ideia, falando de algum número aqui, eu vi que o porto iniciou o ano de 2021 registrando volumes recordes de movimentação. Tem uma estatística que é da SPA, Santos Port Authority. O volume total de cargas foi de 9,18 milhões de toneladas, gente. Isso cresceu 10,5% em relação ao ano passado, o ano da pandemia. Só para vocês terem uma ideia, as atracações de navios no mês de abril somaram 420. Penso que são 420 navios distribuídos em 30 dias. Então, para quem não sabe, o Porto de Santos, que não é só de Santos, ele é tipo uma linguicinha, ele é super estreito, né? Então, quem vem aqui e presta atenção mesmo qual é a posição geográfica desse porto, é impressionante. É impressionante. Eu vou chamar primeiro aqui o Rugai e vou pedir para ele, inclusive, contextualizar historicamente para a gente o porto, que é o que movimenta toda a Baixada Santista, né? Bom, gente, esse Maré Alta, obviamente, é um programa da Baixada, né? Mas a gente sempre fala de assuntos de relevância nacional, estadual e às vezes até internacional, né? E o Porto de Santos, apesar de às vezes para quem é de fora, de repente parecer um assunto meio local, tipo jornalzinho regional provinciano, né? Mas o Porto de Santos e a região, né, toda da Baixada Santista, né, tem uma relevância que transcende muito a importância aqui para a gente, né? Na verdade, né, a relevância que o Porto de Santos tem e que essa região tem deriva do mercado internacional, né? O Porto de Santos é a ligação, historicamente foi a ligação entre a produção de café do interior paulista e a Europa, né? Então, sem essa produção do interior do estado e sem esse consumo fora do país, não existiria Santos.
Ou, assim, não existe, quando eu digo não existiria Santos, com a densidade populacional, com a importância estratégica, etc., né? Então, a Baixada Santista é uma espécie de gargalo. A Patrícia usou uma expressão linguicinha para o Canal do Porto, eu vou usar gargalo para a região aqui, né? Porque a gente tinha a Cosipaus em Minas, a gente tem uma refinaria de petróleo em Cubatão, tem um polo petroquímico em Cubatão, tem todo esse porto que representa quase metade do volume de exportações do Brasil, numa região muito espremida, muito concentrada, com 2 milhões de pessoas, né? E com cidades nessa região metropolitana, né? Hoje em dia, Praia Grande, Guarujá, São Vicente tem uma população muito próxima de Santos, né? Santos não é mais a cidade líder disparada, né? Em termos populacionais. E tudo isso está ligado a um desenvolvimento industrial. Então, é uma região com uma geografia, com belas praias, com a Serra do Mar, com belezas naturais, com os manguezais, mas ao mesmo tempo uma região com muita indústria, né? Uma região com uma atividade ligada a danos ambientais muito forte. Basta a gente se lembrar da imagem que Cubatão tinha para a sociedade alguns anos atrás: criança defeituosa, bebê de 2 cabeças, Serra do Mar despencando. Não faz tanto tempo assim, né? Contaminações ambientais. E só para a gente sacar um pouco o volume disso aí, né? Tem um volume de dejetos químicos, né? E restos de metais, etc., que foram sendo depositados no canal de Santos, que vão entupindo o canal. Então, quando você tem que abrir a dragagem para melhorar a passagem dos navios, essa poluição sobe, né? Para resolver isso aí, inventaram uma tal de cava, que é nada mais nada menos do que um buraco para enterrar merda. A verdade é essa, né? Do tamanho de Maracanã, né? Então já está lá. Em vez de resolver, enterraram o problema, literalmente, né? A gente tem um lixão no Sítio das Neves, na área continental de Santos, e estão tentando resolver com o quê? Com o projeto do incinerador, que vai ser extremamente poluente também, né? A gente tem lixo hospitalar chegando dos Estados Unidos, a gente tem os casos mais antigos da Ródia, né? A gente tem os tanques de petróleo, a gente teve explosão em tanques da Ultracargo poucos anos atrás, se eu não me engano, 2016, 17, me corrijam depois, né? Então tudo isso está envolvido aqui na Baixada Santista. Isso afeta São Vicente, isso afeta Cubatão, isso afeta Guarujá, isso afeta Santos, isso afeta Praia Grande, né? Nos rios que dividem Praia Grande com a área continental de São Vicente, né? Então, o BO é grande e boa parte da economia brasileira passa por esse BO aí. Bom, a gente está falando disso por conta de um empreendimento, né? Que prevê a instalação de um terminal portuário para estocagem e vaporização de gás natural liquefeito, que é o GNL em navios, os já conhecidos navios-bombas, que é um gasoduto marítimo e terrestre e um citygate em Cubatão para distribuição de gás. Eu vou passar para o Fernando aqui, que vai falar um pouco mais para a gente sobre isso, né? Inclusive, corre em Brasília aí um pedido, né? Para que a Justiça suspenda. Na verdade, o projeto foi suspenso nesse momento, né? Por conta de irregularidades, né, nas licenças emitidas pela CETESB. Esse é o fato curioso, né? Que daqui a pouquinho a gente volta. Só uma coisa, né? É que todo essa linguicinha, Patrícia, ela, como a gente viu, né, ela tem uma importância enorme para a economia do país, né, para a economia da Baixada, então muita gente é empregada no porto, o que faz também entrar em disputa o espaço e faz também uma disputa no território das cidades, né? A gente não pode esquecer que o plano diretor de habitação também é impactado pelas formas como o porto vai ser gerido e pelo espaço destinado ao porto. Então, acho que só também para acrescentar isso no que o Rugai diz. Algumas das notícias que a gente teve contato, né, e foi também um material que eu fui atrás, assim, para dar uma olhada, foram publicados no Diário do Litoral desde janeiro do ano passado, né? Então, desde janeiro de 2020, o Diário do Litoral vem denunciando o projeto e vem ouvindo os ambientalistas da região, inclusive o Hélio Lopes, que é professor na Unisanta, quem vai daqui a pouco explicar para a gente um pouco dos danos, né, do navio bomba. Mas o jornal vem denunciando tudo isso desde o ano passado,
E a grande questão é que você tem um risco enorme de ter um grande problema para toda a região. Gente, para vocês terem uma ideia aí, quem está nos ouvindo, a carga que esses navios suportam de gás liquefeito é de 85 mil toneladas. Isso significa que se ocorre uma explosão, você tem uma explosão equivalente a 55 bombas atômicas. Ou seja, nesse incêndio que o Rugai disse há alguns anos atrás da Ultracargo, já ficava todo mundo com um puta medo, sabendo assim que Santos podia ir pelos ares. Era só isso, né? Com 85 mil toneladas de gás liquefeito e com este impacto, então, de 55 bombas atômicas, não é só Santos que vai para o saco, né? Na verdade, o impacto de mortes, o impacto ambiental é enorme, né? Enorme. E isso, ainda que a gente possa dizer que existe uma probabilidade, mas que ela pode ser reduzida e tudo mais, bom, não vale a pena, me parece, você arriscar de ter algo deste tamanho, tão próximo das comunidades, tão próximos da cidade, né? Então me parece que não é uma coisa que as pessoas são simplesmente contra, mas de de colocar na equação o risco que a gente tem e os benefícios que isso traz, e aí não vale a pena assumir todo este risco, colocar tantas vidas em jogo, né? Uma outra coisa, o Rugai lembrou, né, da dragagem dos rios, do rio, né, do próprio canal, e isso é um outro fator de risco, assim, porque o gás também passa por tubulações que estão no fundo do canal, só que é uma área de dragagem, e a gente aí corre um outro risco, né, de uma dessas tubulações romperem, e de novo, você tem um enorme vazamento e, obviamente, né, também o risco de explosões. O curioso nisso tudo aí, Patrícia Rugai, é que como é que a CETESB emitiu uma licença para construção, emitiu a licença permitindo que a Comgás, então, né, construísse esse terminal, sem avaliar minuciosamente os riscos, ou se ela não avaliou os riscos, ela conscientemente autorizou, mesmo sabendo dos riscos. Eu não sei o que é pior, se é uma instituição que tem essa função, ela não olha, ou se ela olha, ela simplesmente ignora, né? Acho que o professor pode explicar melhor para a gente algumas coisas. Agora a gente vai escutar um áudio com o professor e ambientalista Hélio Lopes dos Santos, mestre em engenharia urbana, garante que esse empreendimento é um risco enorme para a Baixada Santista. Com relação ao projeto de regasificação de gás, popularmente conhecido como navio-bomba, os riscos associados são muito grandes. O risco, a definição, é a probabilidade da ocorrência de um acidente versus as suas consequências. Agora, no caso aqui desse navio, a probabilidade de ocorrer um acidente ela é pequena, em função da tecnologia e de toda a instrumentalização empregada. Porém, caso venha ocorrer, as consequências serão devastadoras. Então, o bom senso nos indica que a distância é a melhor solução. Não podemos implantar um terminal desse junto a uma comunidade, até porque o grau de expansão dessa explosão ele vai atingir aí regiões, não só a Vila dos Pescadores, mas um pouquinho mais distante, até a Baixada Santista como um todo. E as empresas que estão ali no entorno, afetando toda a economia portuária. Onde está a retórica da sustentabilidade em relação a esse projeto, né? Falamos muito em sustentabilidade, mas na hora em que nos colocamos diante de um projeto dessa magnitude, o que vale são os aspectos econômicos e não a questão da segurança, né? Além disso, nós temos um projeto que traz embutido um sistema de refrigeração totalmente anacrônico, não se utiliza mais, são sistemas abertos de refrigeração. Qualquer problema que você tenha nesse processo,
automaticamente as águas do estuário serão contaminadas, né? Aí, independentemente disso, como o sistema de refrigeração é aberto, ele pega a água do estuário, refrigera e volta novamente para esse local, vai haver um resfriamento do entorno desse equipamento, né? Então nós temos aí um problema ambiental que não é a melhor tecnologia prática disponível e que o órgão ambiental normalmente exige para outros empreendimentos. Eu pergunto, aonde está a coerência na implantação desse sistema? Será que vale a pena um projeto dessa na magnitude colocar em risco toda uma comunidade, como no caso da Vila dos Pescadores e até da Baixada Santista? É uma coisa a se refletir. Ricardo, fala um pouquinho para a gente sobre a CETESB, esse órgão aí que fechou o olho e deixou passar essa boiada. Pois é, a gente tem que lembrar que a CETESB é um órgão estadual, né, que deveria fazer todos os controles mais rígidos sobre as questões ambientais e poluentes, né? E essa é do governo Dória, do governo do PSDB, com o qual muita gente quer fazer frente ampla, antifascista. E aí a gente vai lembrar o seguinte, né? No governo estadual aqui, o Ricardo Salles, que hoje está no governo federal, foi durante anos secretário do Meio Ambiente, depois de ter sido assessor pessoal do Geraldo Alckmin, tucaninho, bonitinho, civilizado, né? E legou pra gente aí uma CETESB com estrutura profundamente modificada e extremamente condescendente com as piores questões em termos de danos ambientais, né? Então é nunca demais lembrar isso. Fernando, vamos voltar um pouquinho para o lado social, né? Porque o risco para as comunidades que moram na margem do canal é bastante grande, né? Você fala um pouquinho para a gente, mais para frente nós vamos falar da Vila dos Pescadores, mas tem muito mais gente, né, que mora por ali. O canal, ele se a gente pegar no mapa, o ouvinte pegar no mapa, ele é um canal razoavelmente longo, né? São várias populações. A gente vai falar especificamente ali da Vila dos Pescadores, porque a Marli, né, que vai participar com a gente, é uma liderança da comunidade, sobretudo no trabalho com os pescadores, né? Então, só para quem não sabe ali onde é a Vila dos Pescadores, né? Quando você está vindo de São Paulo, que você está atravessando ali, chegando, né, em Cubatão, tem um viaduto agora, um novo viaduto. A Vila dos Pescadores, ela está à esquerda quando você está chegando. Vamos então escutar a participação. Ela mandou um áudio aqui direto pra gente, né, da Marli Vicente, que ela é da Vila dos Pescadores, que é essa comunidade situada na cidade de Cubatão, e ela representa uma entidade que é o Instituto Socioambiental e Cultural da Vila dos Pescadores, que tem como seu público-alvo os pescadores artesanais. Eu sou Marli Vicente, falo da Vila dos Pescadores, uma comunidade situada na cidade de Cubatão. Represento uma entidade chamada Instituto Socioambiental e Cultural da Vila dos Pescadores, que tem como seu público-alvo os pescadores artesanais. E, por sua vez, a gente tem nesses pescadores artesanais a cultura caiçara, porque toda a sua estrada de pesca, seus barcos, tudo é muito artesanal mesmo. Então, mesmo com o desenvolvimento da cidade, essa cultura é preservada por esses grupos de pescadores que insistem em amar esse mangue e preservar esse mangue e a sua cultura, a nossa fauna, a nossa flora. E o mangue, assim como a mãe natureza, ele tem dado lições de vida em termos de resistência, porque ele tem resistido a todos os ataques do capital estrangeiro, nacional, enfim. As indústrias, o desenvolvimento, ele vem assim igual um trator
ele vai devastando tudo. E a natureza, como uma boa mãe, está sempre ali mantendo e nutrindo. E o manguezal, ele realmente ele dá uma lição, ele é muito bom, é muito bonito e é um exemplo de vida quando a gente passa a entender esse meio ambiente. Enfim, essas agressões que a gente tem sofrido, os impactos ambientais, são muito grandes. Então o pescador, ele está nesse meio todo, sendo bombardeado e lutando sempre, como o mangue, como a natureza, resistindo. A gente agora está frente ao navio bomba. Esse navio, ele chegou para nós de uma maneira muito surpreendentemente maravilhoso, porque sempre quando chega esses projetos, eles apresentam os projetos para a comunidade maquiado, travestido de uma coisa linda, maravilhosa. Você diz, olha, agora vamos ter emprego para os nossos filhos, para os nossos netos, e vai ser o desenvolvimento. Nós não somos contra o desenvolvimento, nem o progresso de forma alguma. Só que eles chegam oferecendo uma coisa maravilhosa, uma belezura, só na teoria, porque na prática é um horror. Então, para nós, quando a gente viu o projeto é muito bonito, porque eles apresentam realmente com beleza, mas não é. Porque cada vez mais o pescador vai perdendo espaço de pesca. Então eles querem realmente anular. Então anula de uma vez, não vem anulando aos poucos. Já diz logo, não queremos mais pescador. E tira logo tudo. Porque quando a gente mal respira do impacto que a gente teve com a cava subaquática, com o espaço tamanho do estádio de Maracanã, que foi tirada ali toda uma coroa onde se tinha crustáceo, siris, caranguejo dentro do mangue, que agora não existe mais, até a natureza se recompor, vai levar mais 20, 30 anos. Aí agora vem o navio bomba que vai também tirar um outro espaço, que é onde tem os camarões. Então, para quem não sabe, o mangue, ele é uma maternidade, ele é o lugar onde os organismos vêm procriar, vêm depositar seus ovinhos para ter os filhotes. Então, quem entende do manguezal sabe muito bem que ali tem que estar com o ambiente limpo, que é uma maternidade. Como é que a natureza vai deixar? Qual é a mãe que quer que seus filhos nasçam num lugar ruim? Então, os filhotes, as mães, os organismos não vêm procriar, não vêm depositar seus ovos aqui. Vai procurar um outro lugar e cada vez mais o mangue vai morrendo. Porque a cadeia alimentar, se não tem o camarão, não vem o robalo, não vem o outro. Se não tem o mangue, não tem o caranguejo que se alimenta do mangue e por aí vai. Então, esse navio bomba, graças a Deus, segundo as notícias que a gente recebe, tem algumas licenças aí que estava irregular e foi caçada. Mas não vem trazendo coisa boa. Sem contar que as condicionantes. Eles chegam e querem enfiar o projeto de goela abaixo, já dissemos que é bom, e é bom, vocês têm que aceitar que é bom. Sem muita explicação, não pode contestar não, porque se contestar você já leva nome de tudo quanto é coisa e não dão nem ouvido. Nem perguntam para o pescador se ele está ciente do mal, que eles não falam a verdade, do mal, do impacto que vai causar. Então, esse é o grande problema que a gente enfrenta com esses, vamos dizer assim, esse desenvolvimento travestido de coisa boa, porque não é bom. Gente, eu acho que a fala da Marli, né, lembra uma questão muito importante para a gente, né, que todos os projetos de expansão portuária que trazem danos ao meio ambiente, riscos à população, e sempre a
população periférica, né? Seja a população favelizada, seja a população que ainda tem um resquício, uma raiz caiçara ainda preservada, né? Sempre são projetos que vêm recheados de promessas lindas, maravilhosas, de emprego para Deus e o mundo, com alto níveis de renda, né? Isso nunca acontece, né? Esses empregos nunca vêm para essas pessoas, os benefícios nunca vêm para essas pessoas, e o que vem é o dano ambiental, né? Queria lembrar aqui o pessoal do sítio Conceiçãozinha, na margem esquerda do Porto, mais conhecida como Itapema ou Vicente de Carvalho, né? Durante muito tempo reivindicou, né, o reconhecimento de posse, de moradia, de terras, tudo nunca aconteceu. Né, nunca aconteceu. Teve até promessa de candidato a presidente lá, assinado, etc., e nunca aconteceu. Né? Então é uma rotina para essas populações esse tipo de esperança que é aventada sempre no momento antes de esfaquear, né? Vem um belo sorriso para adoçar a boca aí do pessoal aceitar o projeto. Bom, gente, a gente escutou aí, né, o Hélio, a gente escutou a Marli, ambos apontando os riscos que a gente tem com a instalação disso aqui. A gente teve a suspensão do projeto, né, agora, com a intervenção do Ministério Público, mas vale lembrar, né, o projeto não foi vetado, ele não acabou. Ele vai entrar agora, toda uma discussão jurídica, cobranças em cima da CETESB são devidas, a gente tem mesmo que solicitar como é que pode um projeto assim ter sido aprovado sem as devidas considerações. E o que a gente não quer, né, a gente lembrou aqui, né, foi até tema de música, né, de banda de punk rock, hardcore nos anos 80, 90, né, sobre a poluição em Cubatão. E um outro evento que aconteceu, né, um outro acontecimento em Cubatão, que foi o incêndio da Vila Socó. O que a gente não quer é que uma outra Vila Socó aconteça, mas agora em proporções ainda maiores, né? Porque a gente está falando, afinal de contas, como eu disse antes, e aí de novo, sendo enfático, são 85 mil toneladas de gás liquefeito. O que a gente não quer, como eu disse, e aí talvez, né, a gente volte nessa pauta. Eu sempre vou prometendo, né, que a gente vai voltar, tem muita coisa pra gente voltar sempre. Mas o que a gente não quer é, como eu disse, que uma Vila Socó de novo aconteça, né? Só que agora em proporções gigantescas. Né? Ficamos por aqui e voltaremos com o esculacho do Plínio Marcos. Vai pra puta que te pariu, buscar o resto do exército, que aqui vai ter espetáculo. Eu nunca fiz nada pra agradar as pessoas. Porque nossa caixa deve ser porque todo mundo mete a mão, né? Não vou te dar uma porrada porque tu é doente, mas vou espalhar pra todo mundo que tu sarou. Já que a voz do injustiçado não é ouvida, eles têm direito à cólera, à ira. O meu esculacho tem a ver com essa questão do navio bomba. Quando a gente vai buscar matérias sobre o assunto, você acha pouquíssimos veículos de imprensa, né, que repercutiram essa matéria. Aqui na Baixada, o principal deles foi o Diário do Litoral, o outro site repercutiu isso aí. Vai lá no grupo A Tribuna, o grupo de comunicação e mídia mais importante da região e afiliado à Rede Globo. Zero notícias sobre essa questão. Vai lá no G1 Santos e Região, né? Portal da Globo aqui para nossa região, também zero informação. E aí a gente vê que esse silenciamento é uma censura, né, gente? É uma censura autoimposta pelos compromissos empresariais desse grupo de comunicação com os outros grupos empresariais que estão por trás desse projeto, né? Então, esculacho é para esse desgraçado desse grupo da família Santini aí, que presta mais um desserviço para a região. O meu esculacho vai para o governo federal e o Ministério da Saúde, que deixaram de pagar as bolsas salário para os residentes do Programa de Residência em Saúde. É um programa federal, é um programa que acontece em várias regiões do país e que os bolsistas, eles cumprem, olha só, 60 horas semanais. E as bolsas têm sofrido atrasos sistemáticos, além do que é um pessoal que trabalha na linha de frente, né? E que também não contou com vacinação. O meu esculacho vai para um jornalista gaúcho, Políbio Braga, que, segundo a ONG Somos, ao noticiar uma ação do governador Eduardo Leite, do PSDB, que iluminou o Palácio Piratini com as cores da bandeira do orgulho LGBTI+,
no Dia Internacional do Combate à LGBTfobia, proferiu comentários discriminatórios associando a homossexualidade à zoofilia e questionou a posição da Organização Mundial da Saúde, que desde 1990 não considera as orientações sexuais não heterossexuais como doenças. Ficamos por aqui. Um abraço a todos e todas que ficaram conosco até agora. Até a semana que vem. Esta terra infértil comerá meu corpo que virá, renascido desse meu suor que ela vai beber. Com meu choro puro pinto melodias. Minha mãe é poeta, eu sou poesia. Minha mãe é poeta e eu sou este solo seco beberá a água que virá, cristalina desse meu suor que ela vai beber. O meu choro puro pinto melodia. Minha mãe é poeta, eu sou poesia. Minha mãe é poeta e eu sou chão, alimento, eu sou o pé e o chão do mundo, sou o chão. Samba de samba, a gente não existe na BNCC. A gente samba no Congresso Conservador. A gente samba em quem prega ódio ao invés de amor. Eu sou o pé